que agora o assunto é tenso. E é tenso mesmo, gente. A gente precisa falar sobre o atentado terrorista que aconteceu em Washington na quarta-feira, quando 2 funcionários da Embaixada Israelense dos Estados Unidos foram assassinados a tiros. Aaron Lichinsky e Sarah Milgram, que estavam participando de um evento que discutia a entrada de ajuda humanitária em Gaza, foram covardemente mortos a tiros em frente ao Museu Judaico da capital americana. O autor dos disparos, o Elias Rodrigues, de 30 anos, foi detido no local depois de gritar Palestina livre. Segundo o embaixador de Israel nos Estados Unidos, o Yechiel Litter, Aaron planejava pedir Sarah em casamento em Jerusalém na semana que vem. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, obviamente, condenou o ataque, atribuindo ao crescente antissemitismo mundial, exacerbado pelas críticas internacionais, as ações de Israel em Gaza. É evidente que esse ato covarde foi um ato de antissemitismo. Mas é preciso apontar aqui o dedo para os responsáveis também. Esse rapaz que deu os tiros e gritou Palestina livre, ele é só mais um idiota que não tem a menor ideia do que acontece no Oriente Médio e é alimentado tanto pelas redes sociais quanto por boa parte da imprensa mundial e também por organizações internacionais com desinformação, preconceito e ódio. Enquanto a mídia e os governos naturalizam as manifestações globais que gritam por uma nova intifada, que berram pedindo uma Palestina livre do Rio ao Mar, o que na prática significa o extermínio de Israel, judeus vão seguir sendo assassinados em todos os lugares do mundo. Enquanto as universidades derem abrigo aos defensores de terroristas, judeus seguirão sendo assassinados em todos os lugares do mundo. Um dia antes desse atentado, a BBC publicou uma declaração falsa do chefe humanitário da ONU, Tom Fletcher, dizendo que 14 mil bebês palestinos morreriam em 48 horas sem ajuda humanitária na faixa de Gaza. Uma mentira grotesca, contestada inclusive por setores da própria ONU, que esclareceram que o relatório, na verdade, se tratava da estimativa de casos de desnutrição ao longo de um ano e não de mortes iminentes. Isso foi dito enquanto Israel permitia a entrada de 100 caminhões de ajuda humanitária na região com alimentos, remédios e fórmulas infantis. Então quem matou Aaron e Sarah foi o desgraçado que deu os tiros, mas foi também a imprensa, foi também a ONU, foram as universidades e os idiotas úteis das redes sociais que ficam endossando terrorista sanguinário enquanto eles estão deitados no sofá confortáveis ali das suas casas aqui no Ocidente. Todos eles têm sangue nas mãos. Deixa eu só mencionar aqui que a menina, a Sarah, né? A Sarah, ela deu uma entrevista quando ela tinha 16 anos de idade, ela morava no Kansas, nos Estados Unidos, e ela deu uma entrevista para um jornal quando ela tinha 16 anos, porque começaram a escrever frases antissemitas nas paredes das escolas. E ela tinha quantos anos agora? 20? Cadê? Eu esqueci a idade fechada dela. Mas, enfim, não tinha guerra rolando em Israel, nem com Gaza, não tinha esses ataques e já rolava o antissemitismo. É só para a gente lembrar que o antissemitismo ele existe independentemente de qualquer coisa. E a Sarah, nessa entrevista, ela nem sabia que ela ia ser diplomata, ela era uma adolescente no colégio, ela falou assim, antes eu só tinha medo de ir à sinagoga, hoje em dia eu tenho medo de ir ao colégio. E aí, tadinha, o destino final dela foi morrer saindo de um evento em um museu. E eu acho, o Gabriel falou, e eu acho fundamental a gente lembrar que todo mundo segue falando à torta e à direito sobre todos os horrores que acontecem em Gaza. Os caminhões chegaram a entrar, Gabriel? Porque gente da ONU tinha dito que ficou esperando e que nunca entrou, não sei se entrou depois. A última que eu tinha visto tinham entrado esses 100 caminhões. Então, conseguiram entrar depois, enfim. Mas só que é muito surreal, a gente vai continuar dizendo isso, o que está acontecendo em Gaza, mas a gente não pode aceitar que pessoas num outro país sejam assassinadas simplesmente pelo fato de serem judias, e foi isso.
Foi isso, mais uma vez foi E isso. por engano, né? De novo, que nem aquele ataque do Irã que matou um palestino em Israel. Isso, exatamente. O Yaron era católico. Olha isso. Só Ele a Sara. É só a Sara que era judia. Ele era um católico alemão Mas é isso, ele que estava do era lado um de uma adido judia. da embaixada, é isso. E estava trabalhando para o governo de Israel. Num evento para justamente discutir a ajuda humanitária ali na região. Mas o assassinato desse casal ali em Washington veio logo depois de um episódio histórico nas relações diplomáticas de Israel, porque o Reino Unido, a França e o Canadá entraram numa afinada sintonia diplomática aí para ameaçar o Estado judeu com ações concretas, incluindo sanções internacionais, caso o governo de Benjamin Netanyahu não ceda a uma paralisação imediata da guerra em Gaza e não garanta passagens seguras ali para ajuda humanitária. Em resposta, Israel classificou essa pressão como obsessão internacional e acusou as capitais europeias de agirem como ferramentas de propaganda do Hamas. A chancelaria israelense foi clara: Israel vai continuar a guerra até a destruição do Hamas e a devolução dos reféns. E Netanyahu foi ainda mais duro. Disse que os governos ocidentais estão do lado errado da história e que ameaçar o único Estado judeu com sanções enquanto ele combate uma organização terrorista é, nas palavras dele, abre aspas, um absurdo moral e estratégico, fecha aspas. Ele já deixou claro que não vai ceder à pressão externa, segue a linha. Quem quiser ajudar, que ajude na devolução dos reféns. Quem quiser criticar, fique à vontade, mas sempre com o custo moral de ignorar o que é o Hamas. Apesar de Netanyahu não estar muito interessado em resgatar refém, né? Se você já assistiu outros episódios do Rivo News, você sabe. Ele segue usando isso como uma ferramenta, mas a gente sabe que o interesse dele é minúsculo. Enquanto isso, a posição do Brasil, como sempre, tenta ficar entre todos e nenhum. O Itamaraty fez um pronunciamento condenando a nova ofensiva em Gaza, mas evitou, de novo, nominar o Hamas. É um absurdo. Falou em risco de fome, escalada da violência, mas sem mencionar os reféns, sem mencionar os túneis terroristas, as manifestações da população civil palestina contra o Hamas, ou o fato de que quem escolhe esconder arma em escola é o grupo terrorista e não a população civil palestina. E eu acho que vale muito comentar aqui, falar a respeito do comentário da Andréa Castro, que ou não entendeu nada do que a gente estava falando, ou nunca assistiu o Rivo News, e provavelmente depois disso não assistirá mais. Poxa, em um ano só vai morrer 14 mil crianças, que coisa. Se a senhora entendeu que foi isso que a gente disse, a senhora não entendeu absolutamente nada, dona Andréa. Não é um programa para a senhora. Falta um contorno mental. Não, tivesse irônica, não? Não, ela está sendo irônica em cima do que a gente falou, que eu estava dizendo. Porque o relatório mentiroso o fulano mentiroso da ONU, ele diz que 14 mil crianças iam morrer em 48 horas. Sim. Aí eu falei, não é isso. O relatório dizia que 14 mil crianças estariam em vulnerabilidade alimentar no período de um ano. Ela entendeu tudo errado. Andréia, ninguém aqui é favorável ao que está acontecendo em Gaza, nem mesmo o Gabriel, que é judeu. Só que, diante da repercussão de toda essa guerra, a gente vê sempre, infelizmente, só uma linha de raciocínio com relação a esse assunto. Aqui a gente tenta trazer uma outra linha de raciocínio também. Não é a de que o Netanyahu está certo, não é isso. É uma linha de raciocínio de que o próprio Hamas oprime a população que tanto sofre, infelizmente, e vamos em Gaza. lá, né? O fato da senhora não ter feito um único comentário até agora e a única coisa que faz com que você se motive a escrever seja para criticar Israel, enquanto a gente está falando sobre um atentado contra israelenses, mostra muito do que a senhora acredita. Não combina com o que a gente acredita. E quando for assim, Andréia, o nome dela, e quando for assim, Andréia, um superchat. Isso, paga, judeu financista aqui, ó, paga para falar mal. Isso mesmo. E mesmo assim, mesmo diante da posição clara do Brasil, nosso país foi convidado a co-presidir, junto com o Senegal, um grupo de trabalho na ONU que vai discutir a criação do Estado palestino. O mesmo Brasil que vem se colocando diplomaticamente de maneira cada vez mais hostil a Israel,
agora está no comando de uma mesa que vai debater nada menos que o futuro da configuração territorial do Oriente Médio. Essa iniciativa faz parte da Conferência Internacional para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e a implementação da solução de 2 estados, prevista para junho. O grupo de trabalho terá como foco a promoção do respeito ao direito internacional para a implementação da solução de 2 estados. A conferência é organizada por 2 países que andam bastante amigos de Israel, França e Arábia Saudita, e conta com o apoio de vários países e entidades internacionais. Senegal e Brasil? É. Mas por quê? Sim. Por quê? Ué. Nossa Senhora. Sei lá. Tá, gente, vamos combinar aqui o seguinte. Um país que nos últimos meses acusou Israel de genocídio, comparou a guerra em Gaza ao Holocausto, evita nominar o Hamas como terrorista. O Brasil ser presidente de uma comissão neutra sobre a formação do Estado da Palestina... Neutra. É de uma ironia diplomática que nem o gabarito do Itamaraty consegue justificar, né? A verdade é que essa presidência tem um peso simbólico e o simbolismo nesse caso é claro. O Brasil está cada vez mais alinhado com uma leitura internacional que culpa Israel por existir e passa pano para quem dispara foguetes de dentro de escola infantil, seja em Gaza ou na guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Não. Né? Não. É importante a gente também lembrar essa parte, porque o Brasil, ele também faz muita vista grossa para o que a Rússia faz com a Ucrânia, E né? a Índia e o Paquistão? Algum comentário? Mas está acontecendo quê? alguma coisa? Não é verdade. Gabriel, por coisa favor. chata de ler jornal, tem né? alguma outra população sendo dizimada no planeta? Não. Ou só em Gaza? É que, na verdade, não é a população que está sendo dizimada que importa, é quem está atacando, né? É verdade. Como diria Golda Meir, o mundo odeia os judeus quando eles rebatem. Mas quando eles estão apanhando, o mundo gosta muito dos judeus. E eu vou insistir mais uma vez. A gente, e aí incluo o Gabriel, toma a liberdade, inclui o Gabriel, Claro. não concorda com os crimes de guerra Não, que a gente que sabe que acontece. está sendo cometidos por Menos Netanyahu. ainda com a gestão política do A Netanyahu. absurda gestão política, o quanto que a população israelense vem protestando para ver esse homem fora, As mas não últimas pesquisas consegue. de opinião mostram que coisa de 80% da população Desde o israelense não início quer da mais o guerra. Netanyahu. Até É hoje isso. a gente não tem uma explicação sobre como o Hamas conseguiu entrar no país daquela forma. Ninguém explica isso, mas ao mesmo Ainda tem tempo... mais de 50 reféns israelenses sob poder do Hamas em Mas Gaza. ao mesmo tempo, se você se preocupa aí a uma única, que foi o que eu fiz com o Gabriel, uma única exposição sobre como começou a história do Holocausto em 1930, vocês vão ver que é uma história que se repete. O tempo inteiro. Os ataques que hoje, e eu não estou falando do Netanyahu, que o povo judeu sofre hoje, no mundo de hoje, 2025, são muito próximos aos que aconteceram há quase 100 anos atrás. verdade. E qualquer mas a partir dessa frase é antissemitismo. Porque você não pode culpar. Eu ouvi muita gente dizendo assim, mas também, como é que não ia ter um atentado em Washington com o governo israelense fazendo o que fez? Vocês têm dimensão do que essa frase significa? E foi um lobo Não solitário, tem. gente, não foi uma organização terrorista. E ninguém... Foi uma pessoa que é martelada diariamente com algum tipo de discurso que se acha no direito de levantar e matar 2 pessoas num outro país, na frente de um museu de história do povo judeu e dizer Palestina livre. Não adiantou em nada. Isso. O povo de Gaza, se ele tivesse se levantado e falado Hamas, libera o povo do seu país para viver em paz, seria mais lógico do que matar um judeu para dizer Palestina livre. Além de tudo, só piora, né? Não, só piora. Não ajuda nenhum palestino. Não, só piora. E parece que o Netanyahu é um grande antissemita nessa história quase, porque ele não ajuda. Ele segue falando absurdos. É isso. Ele segue sendo irredutível de todas as formas. Então tá muito complicado, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Vai continuar morrendo judeu pelo mundo de forma cruel e gratuita. Porque, na verdade, ninguém precisa de motivo, né? É isso. No fim do dia... No fim do dia não precisa, não exatamente. precisa de motivo. Tanto que eu tô dizendo, essa mesma menina que morreu foi alvo de antissemitismo aos 16 anos na escola dela no Kansas. E hoje ela morre
por conta do Elias Rodrigues. Muito triste. E nem para ser Elias Rodrigues Abdullah, né? Para Não. fazer algum sentido. Não. É só mais um idiota útil de uma idiota dessas útil. universidades que Porque eu não sei promove como o é que apoio os ao Estados terrorismo. Unidos ainda não veio e falou que era um mexicano. É, Ou um salvadorenho. Já. daqui a pouco né? aparece. É porque ele era realmente cidadão americano, né? Mas só que daqui a pouco já o Trump fala isso.